Glória a Deus. Meus irmãos, estamos nessas manhãs, tratando do tema marcas de uma igreja saudável. E nós estamos indo para uma terceira mensagem nesse tema. Primeiro nós buscamos responder aqui o que é uma igreja saudável. E nós, nessa mensagem, além de tratar da história da igreja de certa maneira, como que ela respondeu essa pergunta, o que é uma igreja saudável, nós também trouxemos uma resposta dentro da nossa perspectiva e também apresentamos aqui 9 marcas de uma igreja saudável. No domingo passado, nós retomamos essa primeira parte que foi falada sobre a história da igreja e essa discussão que foi feita sobre, ao longo da história, muitas lideranças, muitos pastores procuraram pensar em como a igreja pode alcançar o mundo, como a igreja pode crescer e ser relevante e alcançar o mundo, que mais pessoas se convertam, que o reino de Deus avance, sendo que nós vimos aqui que a pergunta principal não deveria ser como podemos alcançar o mundo, e sim como, sendo o povo de Deus, nós podemos ser fiéis a Ele. A primeira pergunta para que nós possamos responder a pergunta principal, que é o que é uma igreja saudável? Uma igreja saudável é uma igreja que está, acima de tudo, preocupada com a fidelidade. E aí, claro que alcançar o mundo é o objetivo. Claro que ganhar vidas para Cristo ou ver conversões acontecendo é um objetivo muito importante para nós, mas não é o primeiro objetivo. Porque você pode ter uma igreja que ganha muita gente, aspas aí, para quem não está vendo, que vai ouvir no YouTube, eu estou colocando aspas agora, ganha muita gente. Você pode ganhar, mas essas pessoas talvez não vão crescer espiritualmente, porque vão estar numa igreja dividida, numa igreja que tem uma cultura de busca pelo poder, numa igreja de pecaminosidade, carnalidade, jovens que estão frequentando a igreja e o culto, a última coisa que se preocupa nesse culto é ensinar a Bíblia, pregar o evangelho. O jovem vem porque tem entretenimento, vem porque tem música boa, vem porque vai tocar, vem porque vai se divertir, porque vai namorar, só não vem por causa de Jesus, porque nem convertido foi, porque a igreja simplesmente está querendo ganhar o mundo, alcançar o mundo, e ela tem que ter uma estrutura e tem que ter muita gente para poder ter uma autopercepção de sucesso ministerial. Mas o sucesso, você já aprendeu aqui, tem aprendido recorrentemente nas pregações. Acima do sucesso visível aos olhos humanos está o sucesso visível aos olhos daquele que tudo vê, e para aquele que tudo sonda, aquele que tem olhos como chama de fogo, esse olha para a igreja e vê, primeira coisa, obediência. Uma igreja de sucesso, uma igreja fiel, uma igreja santa, una, católica, apostólica. Que isso, pastor? Católica no sentido de universal, no sentido de global, no sentido de ser a reunião dos crentes em todo o mundo. Isso é católico, a palavra católica é isso. O catolicismo romano é uma religião que foi construída, é uma denominação cristã que foi construída, que traz, ela mesma, ela invoca, ela evoca para si a qualidade de ser a igreja católica, mas ela não é. Ela é uma denominação que tem esse nome, católica, mas ela é de Roma. A igreja de Jesus vai muito além. E na verdade, você pode encontrar lá na denominação católica, gente que é igreja. Mas você sabe muito bem, irmão, que para ser igreja de Jesus, tem que adorar e ter uma devoção apenas a Jesus. Acaba que o catolicismo, eu não vou entrar nesse ponto que nem é o nosso objetivo nessa palavra hoje. O catolicismo romano tem um problema que é devoção a irmãos que já se foram. Irmãos que foram cristãos fiéis. Santos, como nós somos santos. Eu não posso falar assim, não, é São Mateus, São Pedro. Tá, mas olhando para o Evangelho, santo é aquele que crê em Jesus Cristo e foi santificado pela sua graça. Então aqui é Santa Adriana, amém, irmã? São Jonatas, amém? Na perspectiva bíblica é assim, todos somos santos em Cristo, porque a obra dele nos santificou. Então não há por que ter devoção a nenhum outro a não ser Jesus Cristo. Por isso que nós não somos católicos romanos.
Nós não cremos que aqueles que dormem no Senhor oram, intercedem por nós. Não, eles não intercedem por nós. Eles estão descansando e estão aguardando a ressurreição. Quem intercede por nós é Jesus Cristo nos céus, juntamente com o Pai. Ele está à direita do Pai, intercede por nós, Jesus Cristo. Nós oramos ao Pai em nome de Jesus. Nós cantamos apenas a Jesus. Nós devotamos e honramos sobretudo Jesus. Amamos Maria. Reconhecemos que ela é agraciada, que ela é mãe do Senhor, que é Deus. Jesus não deixa de ser Deus porque foi nascido da Virgem. Ela é mãe de Deus, mas ela é mãe de Deus que se fez homem, portanto, um homem que não precisaria vir dela para vir ao mundo. Isso é graça, irmão. Maria tem que ser honrada, valorizada. Ela é nossa irmã em Cristo, mas ela é pecadora como nós, precisou de um Salvador como nós precisamos. Então a Mariologia católica, que coloca ela no estado de eterna virgindade, santidade, ela é santíssima, tanto quanto o Senhor Jesus, esquece isso, porque isso aí é um desvio da sã doutrina, que é um assunto que vai tratar hoje aqui. Nós vamos tratar aqui hoje da sã doutrina. Eu entrei nesse ponto só para te mostrar uma coisa. Igreja fiel, igreja bíblica, é uma igreja una, repete, una, no sentido de viver unidade, amém? Ela é santa, repete, santa, no sentido de também expressar semelhança com Jesus, santidade, crescimento na santificação. Ela é católica, repete. Quem aqui é católico aqui? Levanta a mão. Levanta a mão, você não é não? A igreja é católica, sabe por quê? Porque ela está em todo mundo. É diferente de falar católica romana. Você não é católico romano, mas você é católico. Amém? Quem é católico? Levanta a mão. Aqui, ó. Patax. E a igreja é apostólica. Repete, apostólica. Por quê? Porque ela preserva e segue o ensino dos apóstolos. Porque o ensino apostólico está no Novo Testamento. E nós pregamos no Novo Testamento. E o Novo Testamento é muitas vezes uma releitura, uma reinterpretação daquilo que é revelado no Antigo Testamento. Por isso nós cremos na Bíblia inteira. Eu vi um vídeo no TikTok, Instagram, sei lá. Esses vídeos aí de um monte de jovem falando assim, na minha igreja. Aí começaram a falar. Aí eu falei, rapaz. Aí o pessoal falou assim, na minha igreja... Nós não somos pecadores. Nós cremos que não somos pecadores. Aí eu falei assim, não é. Esse povo tem que estar no céu. E quem não é pecador já tá limpo. Vai embora. A Bíblia fala que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. 1 João capítulo 1. E a verdade não está nele. Ainda vai dizer no contexto, se confessares os vossos pecados, ele é fiel e justo. Poxa vida, o apóstolo João está ali dialogando com a igreja de Éfeso, dizendo, meus irmãos, quem está dizendo que não tem pecado está mentindo. Mas o povinho da igrejinha moderna, church, atual, falou assim, nós não somos pecadores. Amém, irmão, vai para o céu. Aí eles falaram assim também, na nossa igreja nós não pregamos o Antigo Testamento. Nós não falamos da lei de Moisés. Eu falei, mas como é que esse povo vai entender o evangelho se não vai compreender a lei de Moisés e o Antigo Testamento? É claro que nós não estamos debaixo da lei de Moisés, mas para você entender a graça, você tem que entender o que a lei está exigindo, ou não? Aí eles não pregam o Antigo Testamento, eles não falam da lei de Moisés, aí falam assim, na nossa igreja nós podemos usar tatuagem. Eu falei, gente, essa é discussão antiga de criança, né? Mas tá bom, a nossa igreja, ninguém é pecador. Aí eu fiquei pensando assim, gente, isso aí é pensamento de seita. Nós só cantamos, ele fala também assim, nós só cantamos as nossas músicas. Pessoal que está na introdução aí, vamos organizar aí, por favor? Porque muito movimento aí atrás. Ajeita aí, por favor, aí. Vamos sentar. Então, veja só. Irmãos, uma igreja fiel, ela é apostólica, no sentido de que ela preserva o ensino apostólico, que é um ensino que também faz releituras do Antigo Testamento. Você vai pegar Paulo relendo Abraão, relendo a Sara e Agar, relendo a história de Esaú e Jacó. Mas tudo bem, daqui a pouco a gente desenvolve isso melhor. Eu quero que você nessa manhã comigo, nos próximos minutos, caminhe nessa reflexão, porque nós começamos na semana passada a primeira marca de uma igreja saudável. Alguém lembra? Quem estava aqui semana passada? Quem lembra da primeira marca de uma igreja saudável? Pregação expositiva. Então a primeira marca de uma igreja saudável, e a nossa primeira marca aqui,
que vamos preservar, já estamos preservando. Não é o que eu estou fazendo agora pela manhã, mas é o que nós estamos buscando fazer já desde que chegamos aqui na igreja. Pregação expositiva, ou seja, um sermão expositivo pega o ponto principal de uma passagem da Escritura e torna o principal ponto do sermão e aplica a vida do ouvinte para esse tempo. Então, nós mostramos aqui semana passada, biblicamente, a razão de termos um ministério pautado, tendo essa marca da pregação expositiva. Eu não vou repetir, você pode voltar lá a mensagem que está gravada. Agora, nós pregamos expositivamente porque nós cremos que a pregação expositiva tem o seu valor, porque a palavra de Deus é ela que convence o pecador, é ela que converte o pecador, é a palavra que edifica a igreja, é a palavra que santifica o povo de Deus. João capítulo 17 vai dizer, no versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O texto vai dizer ainda em Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que faz divisão entre alma e espírito, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. A palavra faz isso. O pregador não tem capacidade de discernir o pensamento de ninguém que está ouvindo a sua mensagem, mas a palavra tem. Pregamos expositivamente, irmãos, porque 1 Pedro capítulo 1, versículo 23 vai dizer: porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A semente que nos regenerou, que nos fez nascer de novo, não foi a pregação do pastor, não foi o ministério X ou Y, não foi a música. Quem regenera o pecador é a palavra, que é uma semente incorruptível, viva e permanente, que não pode ser mudada. Então, irmãos, a pregação expositiva é a primeira marca de uma igreja saudável, porque isso faz com que o governo da igreja seja um governo pela palavra, debaixo da vontade do Senhor, e não do pregador. Porque se o pregador não prega expositivamente, ele vai pregar cada semana um tema que ele entender que tem que pregar. Só que aí talvez ele vai só entender que vai ter que falar sobre prosperidade, ou falar sobre milagre, ou falar sobre vitória, ou falar sobre evangelismo, e muitas vezes ele vai deixar de tratar de muitos temas importantes que o Senhor quer falar, e quando ele prega expositivamente, ele é praticamente obrigado a pregar, porque imagina, ele vai ter que pregar o livro de Tiago, ele vai ter que falar tudo que o Senhor tem a dizer através do livro de Tiago. Ele vai pregar a 2ª Crônica, ele vai ter que falar tudo que o Senhor tem a dizer através do livro de 2ª Crônicas. Mas quando ele prega tematicamente, ele vai selecionando, e ele pode se limitar naquilo que é a responsabilidade dele de ensinar a palavra de Deus e de apresentar todo o conselho e a vontade do Senhor para a sua igreja. Você pode dizer amém a isso, irmão? Amém. Então vamos nos acostumar com isso. O ponto principal do texto bíblico é o ponto principal do sermão. O que direciona o pregador é a Bíblia, não é o que ele quer falar. Pregadores assim podem alimentar muito melhor o rebanho de Deus. Agora, a segunda marca para uma igreja saudável é teologia bíblica. Repete comigo assim: a segunda marca de uma igreja saudável é teologia bíblica. Agora olha para o lado e fala assim: irmão, que negócio, tu sabe o que é teologia bíblica? Aí você perguntou, a pessoa não sabe responder. Você que não respondeu, responde para essa pessoa assim: eu sei. Fala para essa pessoa que está do seu lado assim: eu sei. Sabe qual é a resposta? Fala para ele, irmão, para falar. O pastor está pedindo aí com o maior carinho. Irmão, sabe qual é a resposta? Teologia bíblica é a sã doutrina. Fala para o teu irmão assim: a teologia bíblica é a sã doutrina. Agora tu não vai perguntar de volta o que é sã doutrina, não. Aí eu respondo daqui, olha para cá, amém? O que é a teologia bíblica? A sã doutrina. E a sã doutrina, irmão, é todo o pensamento correto sobre Deus, revelado na palavra. É a crença adequada de acordo com as escrituras. Teologia bíblica é a sã doutrina. Irmãos, tem isso na Bíblia, pastor? Mas tem, a Bíblia inteira ensina sobre a sã doutrina. Muitos livros do Novo Testamento, como as epístolas de Paulo aos Romanos e aos Efésios, se você ler Paulo, de Romanos capítulo 1 ao capítulo 11, o que ele está ensinando ali, tudo que ele está escrevendo ali, nós podemos resumir em uma expressão: sã doutrina. Se você ler Efésios capítulo 1 ao capítulo 3, o que ele está ensinando ali é sã doutrina. É o ensino correto.
É um ensino saudável. Sã é algo saudável. É algo que tem saúde. Doutrina é um ensino. Existe o ensino saudável. Então significa que também existe o falso ensino. Por que uma igreja tem que ter a marca da teologia bíblica? Por que ela tem que ter essa doutrina? Porque se ela não tiver, ela vai abrir espaço para falsos ensinos. Eu lembro do... Já contei isso aqui uma vez, né? Lá no Facebook, quando eu comecei no Facebook, lembra essa história? Aí eu, seguindo uma página lá de São Paulo, Congresso de Adoração, Avivamento. Aí o banner estava lá. Mateus capítulo 4. Tema do congresso: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Aí qual era a ideia? Adora, que eu te dou. Mas tem um probleminha aí. Qual é o problema? Quem falou isso, irmão? Satanás, para Jesus. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Satanás tentando Jesus. Aí o povo crente, que gosta de sentir, mas não gosta de pensar. E, gente, o pastor de você já falou várias vezes. Para mim não há dicotomia, não há antagonismo entre emoção e razão. Para mim tem que ter equilíbrio. Se você sente a presença de Deus, mas gosta de estudar a Bíblia, você é um crente maduro. Agora, se tu é só o negócio do arrepio, e é aquela relação com a Bíblia, estou contigo, não abro, não adianta. Agora, se tu também é aquele crente que gosta de teologia, gosta de saber, o saber, e quando começa alguém a chorar no teu lado, tu fala: isso aí é meninice, isso aí é emoção, isso aí é coisa de pentecostal. Tu também não é maduro não, mano. Ambos são meninos na fé, discutindo coisas que são vãs discussões. Maturidade está nessa liberdade, com equilíbrio e com doutrina e com unção e poder. Um crente, para mim, pode ter poder do Espírito, unção do Espírito e boa doutrina e ter conhecimento profundo da palavra. Eu creio assim, irmão. Você crê assim também ou não? Eu não sei, mas eu creio assim. Uma igreja pode ser avivada, cantar alto, pode chorar, se alegrar e muitas vezes silenciar e ter entendimento que o Senhor está presente. Não importa o que eu estou sentindo ou como eu cheguei, Ele é digno e eu adoro a Ele. E não importa o ambiente criado, eu não dependo de um ambiente para adorá-lo. Eu o adoro porque Ele é digno de adoração. Eu adoro porque a palavra me leva a adorar. Eu faço isso com o meu ser por inteiro, com razão, com emoção, não importa. Eu estou na presença dEle. E muitas vezes a vida, irmão, não é apenas você sorrir. A vida não é apenas você vencer. A vida não é apenas você ter o que você quer, ou viver as coisas como são, como você acha que devem ser. A vida muitas vezes é você estar na contrariedade, é estar contra muitas vezes fatores que estão tentando te impedir de viver uma experiência boa com Deus. Mas quando você tem maturidade, você vive. Você vive, você entra, às vezes está um silêncio, tu olha assim: rapaz, Ele é digno. Eu vou cantar, eu vou adorar, eu vou celebrar, porque Ele é Senhor, porque eu sei em quem tenho crido. E você faz, e algumas vezes você vai chegar, irmão, tu vai pisar na porta ali, tu vai falar: rapaz, está diferente o ambiente. É a tua percepção, irmãos. Mas se você percebeu ou não, Deus está aqui. Se você percebeu ou não, Ele é digno. Se você sentiu ou não, Ele é Senhor. Agora, faça isso com entendimento. Amém, irmãos? Eu estou falando uma coisa muito básica, que muitas vezes os crentes estão patinando nesse problema, porque tem crente que não cresceu, aí fica dependendo de sentir uma nota musical para poder falar: Deus está nesse lugar. E tem crente que você pode fazer a nota mais linda que o cara está. Culto ao Senhor tem que ser com razão. E fica ali, ó. Às vezes está até aquela lagriminha caindo assim, emocionando, mas segura. Não, porque eu tenho que manter a minha postura tradicional. Não é tradicional, é tradicionalista. Mas esse é outro papo. O pastor vai lá embaixo e volta. Agora vou voltar para cá. Vou voltar porque eu estava falando que é o principal. Teologia bíblica. A teologia bíblica é a sã doutrina. A sã doutrina está em toda a Bíblia. No Novo Testamento, Romanos capítulo 1 ao capítulo 11, é a sã doutrina. Só você ler tudo que você vai ver lá o ensino correto da palavra de Deus. Efésios do 1 ao 3 também sã doutrina. E os autores do Novo Testamento afirmam
Por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5, Paulo vai dizer a Timóteo o seguinte: o objetivo desta admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Ou seja, sã doutrina nos leva à sã prática. Quem tem uma boa doutrina tem uma boa prática. Uma igreja que tem uma boa teologia, que tem uma teologia bíblica, tem um jeito de viver também adequado com a palavra. Como uma igreja tem uma sã doutrina e tem divisão, e tem fofoca, e tem inveja, e tem ciúme, e tem sede de poder, e tem orgulho, essa igreja ou ela não está recebendo do púlpito uma sã doutrina, ou ela está rejeitando a boa palavra e querendo viver segundo o próprio coração. Aí entra uma outra marca mais adiante aí que eu vou falar, não é agora. A segunda marca, teologia bíblica. Paulo vai dizer para Timóteo: olha, estou admoestando, estou ensinando, estou alertando, estou transmitindo para que vocês possam viver o amor. Para que pregamos? Para que possamos viver. Amém ou não? Você ouve palavra para quê? Para você ouvir, aplicar para a tua alma e falar: rapaz, eu estava muito ingrato, a partir de hoje eu vou agradecer mais. Isso é você entender a palavra, receber essa doutrina e ver o fruto dela na sua vida, a prática. O objetivo da teologia bíblica é a prática. A prática daquilo que se prega do evangelho aqui, principalmente, é o amor, que vem de um coração puro, de uma boa consciência e uma fé sem hipocrisia. Paulo falando a Timóteo, capítulo 1, da primeira carta, versículo 5. Mas João, escrevendo à senhora eleita e aos seus filhos, na sua segunda carta, no versículo 1 a 6, vai dizer assim: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Que a graça, a misericórdia, a paz de Deus, da parte de Deus e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, estejam conosco em verdade e em amor. Agora preste atenção. Fiquei muito alegre por ter encontrado alguns de seus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. Isso é sã doutrina. Uma igreja bíblica anda na verdade. Diga, uma igreja bíblica anda na verdade. Não é apenas teoria, não é apenas uma teologia que fica no campo do saber e do falar. Nós, quando temos uma boa teologia, uma boa doutrina, nós temos uma boa prática. A gente também anda na verdade. A gente também dá o testemunho vívido do que nós cremos. O versículo 5 vai dizer: e agora, senhora, peço-lhe, não como se escrevesse mandamento novo. Não tem que inventar nada. Não tem que trazer uma nova doutrina, como muitos têm tentado fazer por aí. Mas o mesmo que temos tido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Sabe qual é o objetivo da doutrina do evangelho? Sabe qual é o objetivo da pregação cristã? Levar todos a viverem um amor fraternal. Irmãos, a igreja verdadeira é uma igreja que tem uma pujança, um poder de praticar amor fraternal. Uma igreja bíblica é uma igreja de relacionamentos saudáveis, de uma fé não fingida. Não é forçação de barra, é amor. É amor, eu me importo. A dor da irmã é minha dor, a alegria do meu irmão é minha alegria. Eu não quero aparecer mais do que ninguém, eu não quero mandar em ninguém, eu quero servir a todos. Eu quero levar as cargas dos meus irmãos. Quando há evangelho na igreja, há o fruto, e o fruto é amor. O fruto é viver a misericórdia, viver o perdão, viver a graça. E aí, quando há alguém que comete um pecado, ou quando alguém se afasta do Senhor, a primeira coisa que está no coração da pessoa, não é simplesmente falar: você não é digno de estar aqui, mas buscar restauração, buscar o perdão, buscar reconciliação. Meu irmão, se arrepende disso, volta para Jesus, volta para o caminho. Aquela pessoa entendendo esse amor, ela volta e ela é acolhida. Isso é evangelho na igreja. Irmãos, o mundo lá fora é um mundo composto de gente que só vive para alimentar o próprio desejo e a própria carnalidade. As pessoas estão pisando mais nas outras. Estamos numa sociedade de violência, de orgulho, de guerra. A igreja, quando tem uma boa doutrina, ela tem que ser a promoção do reino de Deus, que é um reino de paz. E quando nós vivemos essa realidade de amor fraternal, que tem consequências muito práticas de pacificação, de reconciliação, de cuidado mútuo, de humildade expressada, de pessoas servindo a Cristo, servindo aos outros, a igreja cresce com saúde.
E João, na sua carta à igreja de Éfeso, mas para essa igrejinha ali, que tinha uma senhora que estava ali com essa família e recebendo pessoas e pregando o evangelho naquela casa, segunda carta de João, que é uma carta que não tem nem capítulo, né? São os versículos só. Uma pequena carta, no versículo 6 ele vai dizer: e o amor é este, que andemos segundo os mandamentos de Deus. Este mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, é que vocês vivam em amor. Irmão, qual é o resumo da lei que Paulo vai fazer aos romanos, por exemplo? Quer cumprir a lei? Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fez isso, cumpriu a lei. Quer ser santo? Ame a Deus, ame as pessoas. Quer ser como Deus é? Ame a Deus, ame as pessoas. Mas tem aquela pessoa que eu odeio. Irmão, por amor a Deus, ame essa pessoa. Porque Jesus nos ensina a amar o inimigo. Isso é a boa doutrina. Essa é a sã doutrina. A sã doutrina nos leva à prática saudável. E a prática saudável tem uma expressão que resume tudo: amor. Amém, irmãos? Amém? Amor. A minha pergunta para nós aqui da igreja não é se você ama, porque você vai falar, eu amo as pessoas. Mas o amor não é verborragia. O amor não é discurso. O amor é ação. O amor é prática. O amor é: tem uma pessoa doente na nossa igreja, é você visitar essa pessoa. É você perguntar se está faltando remédio. É você procurar saber se está precisando que vá lá ajudar a fazer uma comida. Isso é amor. Não adianta você falar, não, mas eu amo o Fábio. Mas passa uma semana, tu não falou nem oi pro Fábio. Tu não sabe onde ele mora. Tu não sabe se ele está passando por uma dificuldade financeira ou por uma dificuldade espiritual. Você não está disponível nem para chegar e fazer uma visitinha e falar, Fábio, vamos hoje ler a Bíblia? Vamos orar juntos hoje? Rapaz, eu tinha uma vontade de orar por você, de interceder pela sua família. Posso te visitar? O amor realiza. O amor cuida. O amor serve. O amor se entrega. O amor se doa. O amor compartilha. O amor é generoso. Quando você ama, a oferta não é barganha e não é peso de uma religiosidade que, se eu não der, o devorador virá. Não, eu vou dar, porque senão, né, Deus não vai multiplicar. Eu estou retendo. Não, quando tu tem amor, tu dá porque você é generoso, porque você sabe que Deus tem te abençoado e nada tem te faltado. E quanto mais você dá, mais Deus te dá. Quanto mais você compartilha, mais você tem. Você já entendeu que no Evangelho, no princípio do reino, quem compartilha sempre tem. A criança pegou o pão e o peixe e falou, Senhor, está aqui. No ato de compartilhar, não faltou para ela, não faltou para ninguém. Eu achando que ia falar da terceira marca hoje, da quarta marca. Alguém está com pressa aqui, irmão? Vamos seguindo. Uma igreja saudável tem teologia bíblica. Teologia bíblica significa sã doutrina. Sã doutrina é toda a revelação de Deus correta que nos leva ao amor fraternal, ao amor real, ao amor verdadeiro. Uma igreja que tem uma boa teologia tem uma boa prática. E a prática boa de uma igreja saudável é amor. Amém ou não, igreja? Desafio prático para nós é sair desse reino do eu essa semana. É sair desse universo do egocentrismo e procurar um irmão nosso na igreja, ou alguém que está aqui presente hoje, às vezes, por exemplo, porque tem essa coisa, né? Essa burocracia gospel, tem essas especificações e sabe, é quase uma politicagem. Não, fulano é membro ou não é membro? Não interessa, está aqui. Acabou o culto aqui, meu irmão, a melhor coisa que uma igreja saudável pode viver é uns aos outros. É você, ao invés de pegar o carro saindo e meter o pé porque está querendo almoçar, você procurar alguém e falar assim, meu irmão, que bênção hoje, hein? Poxa, queria te conhecer melhor. Será que essa semana a gente pode marcar para tomar um café? Onde você mora? Rapaz, queria te conhecer melhor. E cristãos saudáveis querem se relacionar com os outros, conhecer os outros e se deixam conhecer pelos outros. Rapaz, vamos na minha casa. Mas geralmente quem está evitando que vá na sua casa, quem está evitando ter contato, quem está evitando é porque tem muita coisa para esconder, né? Não, eu sou uma pessoa reservada. Tu está na igreja para quê então? Deus fala que a igreja é família.
Mas que família é essa que não tem intimidade? Que família é essa que você tem as suas coisas? Aí quando o pastor vai tentar entrar mais, começa a descobrir, né? 3 casamentos, né? Caixa 2, né? Sonegação de impostos. Não é isso? Aí começa. Aí o pastor começa a entrar. Aí o discipulado começa a tentar entranhar. Aí a pessoa, vou sair fora. Está querendo saber demais. Os pastores estão aí, irmãos, sedentos por sucesso. Pastor hoje em dia olha para uma igreja e fala assim, isso aqui é fracasso do pastor Mike só. Muito banco vazio aqui essa manhã. Para mim o meu fracasso é, essas pessoas estão crescendo espiritualmente ou não? Estão se amando cada vez mais ou não? Se elas estão se amando menos, e se elas não estão crescendo na palavra e na obediência a Cristo, eu estou falhando. Meu ministério está falhando. Agora, se elas estão começando a querer mais a palavra, se elas estão querendo cada vez mais conhecer a Cristo e também viver essa palavra que elas creem, e elas estão querendo realmente viver esse evangelho, aí o meu ministério é de sucesso. Sabe por quê? Porque é melhor dar conta de 50 pessoas e essas pessoas chegarem saudáveis e maduras ao Senhor do que ter 5 mil e chegar lá e você apresentar e a maioria desviada dentro da igreja. O pastor vai dar conta. Eu prefiro ter aquilo que o Senhor tem para mim do que ter o que eu quero, que às vezes o que eu quero é demais. Amém, irmão? Glória a Deus, glória a Deus. Diga assim, glória a Deus. Deus está nesse lugar ou não, igreja? Amém? Deus está nesse lugar. Meu tempo está acabando. Lá em Tito, capítulo 2, versículo 1, vai dizer assim, Paulo a Tito agora. Paulo falou com Timóteo, João falou com essa senhora eleita, e agora Paulo vai falar com Tito dizendo assim, mas você, Tito, ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Abre o texto para mim, por favor, na tela. Abre a tua Bíblia aí. Tito, capítulo 2. A gente vai ficar só com essa marca essa manhã. Tito, capítulo 2. Acompanhe comigo o texto. Eu vou te explicar um pouquinho esse texto aqui. Porque, vamos lá. O capítulo começa dizendo, mas você ensina o que está de acordo com a sã doutrina. Então, o que vem depois tem a ver com sã doutrina, sim ou não? Estão me ouvindo? Estão pegando aí? Paulo está dizendo para Tito, mas você ensine de acordo com o que está na sã doutrina. Então, significa que o que ele vai falar no versículo 2, 3, 4, 5, 6, tem a ver com o que ele pensa sobre sã doutrina. Amém ou não? Então, qual é o versículo 2? Quanto aos homens idosos, olha como que essa doutrina leva à prática. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Ou seja, a sã doutrina forma homens idosos que são sensatos, respeitáveis, sadios na fé, no amor e na perseverança. Se há uma igreja saudável com uma teologia bíblica, os homens idosos estão manifestando, crescendo na moderação, na respeitabilidade, na sensatez. Aí tem homem idoso que fala palavrão. Aí tem homem idoso que é amargurado, carrancudo. Aí tem homem idoso que não respeita nem a própria esposa e a família. Então não tem sã doutrina na vida dele. Então não é discípulo, não está crescendo nada. Não está nem convertido. Sã doutrina leva à prática adequada. Você crê mesmo? Você é salvo mesmo? Mostra pelas suas obras. Porque fé de boca até o diabo tem. Diz o próprio Tiago, os demônios dizem que creem. Na verdade, diante de Deus, eles estremecem. Tem crente que nem se estremece com a presença de Deus. Tem crente que não tem nem temor nenhum de Deus. Às vezes entra e sai, nem ora. Uma pessoa que não está orando, não está lendo a Bíblia, não está buscando vigiar para guardar a língua, não está buscando vigiar o coração para os desejos carnais, essa pessoa não tem temor de Deus, ela não treme diante de Deus. O diabo treme. Os demônios se estremecem. E Tiago vai dizer nesse texto, capítulo 2, tá bom, você está falando que tem fé, mostra, porque eu mostro a minha fé com obras, eu mostro com ações. Quem tem fé verdadeira? A boa doutrina, a fé verdadeira leva à prática. A prática para um homem idoso é isso aí, ó. Moderação, respeitabilidade, sensatez, sabedoria, saúde na fé, no amor e na perseverança. São homens de oração,
Aí eu fico ouvindo assim, homem batista não ora. Tem que ir, desculpa aí, eu não sei se vai ouvir essa mensagem, o rapaz da empresa de ontem, que ele é legendário. Eu tenho desejo de fazer, até levar homens lá para conhecer. Não tem problema nenhum para mim esse tipo de programação, não. Mas, irmão, eu não acredito que a igreja brasileira precisa ir para o morro para poder fazer homem orar. Tem que fazer o cara ficar um final de semana, gastar uma baba lá, um salário, para poder o cara voltar crente, voltar querendo orar. A escritura, a sã doutrina está falando assim, a sã doutrina, a prática de um cristão, é ser sadio na fé. Ou seja, homens idosos, sadios na fé, oram. Buscam ser aqueles que manifestam santidade. Versículo 3. Do mesmo modo, quanto as mulheres idosas. Que tenham, tá vendo? Conduta reverente. Boa doutrina leva à prática correta. Mulher idosa tem uma conduta reverente, né? Não age como um adolescente. Eu vi aquelas irmãs que já tem uma idade avançada, não na igreja, mas tem umas irmãs no mundo aí, a irmã não entendeu ainda que ela não tem mais idade para certas roupas. Já reparou isso? Aí elas botam uma roupa pequena assim, mas tem uma pochete para fora assim, ó. O pior é que tem sempre um mendigo que vai lá e mexe com ela, manda beijinho, ela acha que está uma dondoca. Mas ela não se enxergou, não tem reverência. Não tem sensatez. A mulher idosa, quando tem evangelho na vida dela, ela não é caluniadora. Mulher idosa vigia com a língua. Você não tem boa palavra para proferir? Silêncio é melhor. Não são escravizadas a muito vinho. Você pode atribuir isso aí também a não ter tendência a vícios. O vinho era a cerveja de hoje, irmão. O refrigerante de hoje. Ah, não, eu não bebo cerveja, não bebo vinho. Mas tu não fica sem Coca-Cola, né? Cheio de cafeína, cheio de açúcar, estragando teu corpo a médio e longo prazo. E você é viciado. Não adianta, tá caindo ali, ó. Isso aí é muito legalismo para você, irmão? É prática. Não ser escrava. Não ser escravizado a vício. Nenhum. Pode falar, é vinho, é celular. Ih, pastor, peraí, segura um pouquinho aí, pastor. Peraí, pastor. Vício em tela. Gente, hoje estamos num tempo hoje em que as pessoas estão totalmente viciadas, doentes por tela. Se você precisa ouvir música, consumir YouTube, consumir internet, em tudo que você faz, está doente. A começar em mim, irmãos. Eu já comecei a tratar esse negócio. Quando eu descobri que para eu lavar uma louça, tinha que botar um fone e botar uma música. Para eu poder ler, estudar, para eu poder fazer uma série de coisas, tinha que ter um estímulo da tela ou da internet. Eu falei, peraí, não, eu não sou um ciborgue, eu não sou um robô. Por que eu estou dependendo disso aqui? Para. Quem tem boa doutrina, tem boa prática. Amém, irmãos? Eu tenho que parar, né? Continue. Hoje o nosso ministro de educação não vai dar EBD, vai ser eu mesmo. Vou acabar cancelando EBD, vou pegar até... Não, brincadeira, não vou. Vamos lá. Eu só quero que você entenda o princípio. Paulo vai continuar dizendo, nos versículos seguintes, o resultado da boa doutrina, da sã doutrina. E uma igreja que tem teologia bíblica, ela tem esse entendimento da palavra, e é o entendimento correto, que leva à prática adequada. Versículo 10, só para a gente poder fechar aqui, Paulo vai dizer o seguinte: nem furtem, mas deem prova de toda a fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Glória a Deus. Repete comigo esse final aqui. Diga assim, olha, mas que deem, vamos ler junto, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Uma igreja que tem a saúde doutrinária, que tem a marca da teologia bíblica, que é a sã doutrina, ela tem a capacidade no Espírito de manifestar a beleza da doutrina do Senhor Jesus.
Nós embelezamos a doutrina com a nossa vida, com a nossa prática. Nós tornamos ela bela e agradável. As pessoas falam, rapaz, ser crente é isso aí? É ter equilíbrio nas emoções, é ter equilíbrio no consumo de rede social e internet, é ter equilíbrio na maneira de tratar, é ter maturidade na maneira de falar, é ter maturidade para poder lidar com as adversidades. Ser cristão é amar mutuamente, é servir uns aos outros, é ser generoso, é ser presente, é ter uma devoção, é clamar e crer no milagre, mas também entender que muitas vezes você tem que ter mais fé para quando o milagre não acontece. É você ter realmente uma fé madura e sensata, é você crescer em boas obras. Isso é ser cristão, isso é belo. Isso é bom. Eu acho que eu preciso disso para a minha vida. Agora tem muito crente, irmão, porque não tem essa doutrina saudável e não tem essa prática saudável. Quando as pessoas olham e falam, isso aí é ser crente. Crente maledicente, que só nega imposto, que não cumpre palavra, que fica de papinho com a mulher dos outros, que é escravo de pornografia, que tem vida dupla. Isso é ser crente. Prefiro ficar fora da igreja. Prefiro ser ateu. Prefiro ficar vendo meu joguinho de futebol e tomando minha cerveja, para ter que ficar frequentando a igreja e não ter depois essa prática que realmente reflete algo novo, algo diferenciado. Estão entendendo, irmãos? Nós somos luz do mundo, nós somos sal da terra, e nós não somos perfeitos não, mas nós buscamos imitar aquele que é perfeito, e nós queremos crescer na semelhança com ele, e essa doutrina nos leva a isso. Amém, irmãos? Estou gravando, você vai ouvir depois isso aqui, se você quiser. Estou registrando para você poder depois ouvir. Terminamos dizendo, irmãos, teologia bíblica é essencial para a igreja. Por quê? O evangelismo é doutrina. Então, para evangelizar, tem que ter a palavra, tem que conhecer a vontade de Deus e o que Deus revelou na palavra. Então, para evangelizar, para discipular, nós precisamos de sã doutrina. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós crescemos à luz da verdade, irmãos. Ou seja, da sã doutrina. A sã doutrina é a verdade de Deus. João está dizendo para a igreja, vocês estão crescendo, porque estão andando na verdade. E a verdade nos leva ao amor aos outros. Teologia bíblica é essencial, em terceiro lugar, para a unidade da igreja. Porque a única unidade da igreja é a unidade na verdade. Nós lemos aqui João, 2 João, do 1 ao 10, ao 11, mas depois você pode anotar e ler 1 João capítulo 1, versículo 1 a 4. E por fim, sã doutrina é importante para a nossa adoração. Porque nós adoramos a Deus pelo que Ele é revelado na palavra. Nós declaramos as grandezas. 1 Pedro 2, versículo 9 e 10 vai dizer que nós somos nação santa, sacerdócio real, para manifestar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos chamados para manifestar, para expressar as virtudes, para declarar as grandezas de Deus. E nós exaltamos a Deus por quem Ele é. Rapidinho, Salmo 29, versículo 2. Salmo capítulo 29, versículo 2. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adore o Senhor na beleza da sua santidade. Vamos ler juntos? Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Adoração verdadeira é uma resposta à sã doutrina. Com a sã doutrina, nós temos adoração verdadeira. É por isso que o nosso culto é recheado da Escritura. Vamos ler a palavra, porque enquanto você lê, você já está em adoração. Quando você canta a palavra, ora a palavra, lê a palavra, prega a palavra, você busca centralizar a palavra de Deus no culto, a adoração verdadeira. Quem crê assim? Amém? Semana que vem nós continuamos com a terceira marca. E a terceira marca de uma igreja saudável é o Evangelho. A gente continua na próxima semana com a graça de Deus. Amém?